Colossenses capítulo 3, verso 23, diz assim a palavra de Deus: e tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens. Vamos ler mais uma vez em voz alta. E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens. Amém. Sente-se na presença do Senhor, e depois de sentar-se confortavelmente, aplauda e glorifica o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Queridos, que semana intensa que nós tivemos, né? A última semana de julho, a gente teve uma semana intensa, de muito trabalho, de muita luta. Cada dia que passa parece que o tempo está se remindo. A gente melhora na tecnologia, melhora em muitas coisas, e parece que o tempo da gente está diminuindo a cada dia. Eu não sei se como aquela pessoa, né, que quando é jovem, ela tem uma bacia cheia de jabuticabas. Quem gosta de jabuticaba aí, irmãos? É uma delícia, né? Jabuticaba docinha. E a vida é assim, né? A gente tem uma bacia cheia de jabuticaba. Quando a gente é jovem, a gente vai chupando jabuticaba, vai jogando, mas a bacia vai diminuindo, né? O tempo vai passando, vai ficando menos jabuticaba. Aí a gente já pega, a gente dá uma lustradinha nela, né? A gente põe na boca, sente mais o sabor, aí dá aquela mordidinha na jabuticaba, aquele doce gostosinho dela. A gente dá aquela chupada assim, até na casquinha, né? Para esgotar tudo que tem lá dentro. O tempo vai passando. Eu estava esses dias vendo a questão da tecnologia, né? Semana eu estava lembrando como é bom a tecnologia. Tem coisas que essa geração não vai ter o prazer de ter, não vai ter o prazer de desfrutar. Essa geração, irmãos, não vai ter o prazer de pegar uma tubaína, fazer um furinho com prego assim na tampa e ficar o dia inteiro mamando ali aquela guaraná, aquela tubaína. Quem já fez isso na vida, pelo menos uma vez? Levanta a mãozinha assim. Hoje em dia ninguém faz mais isso, né? Antigamente, irmãos, a grande revolução, né, quando ela é da infância, foi quando um caminhão começou a passar nas ruas, trazendo um engradado de refrigerante. E a gente escolhia 2 laranjinhas, 2 limonadas, 2 tubaína, passava uma vez por semana, e era a coisa mais chique do mundo, era a família que parava o caminhão, a gente ficava olhando, estão comprando 6 tubaína, estão comprando 3 laranjinhas. Uma vida muda. Esses dias eu estava falando sobre um DDD, né? Eu falei que às vezes na vida a gente faz um DDD. Quem lembra o que é um DDD aí? Deixa eu ver. DDD, tem gente que nem sabe mal o que é um DDD. DDD, eu estava falando de decisão que define o destino. Às vezes na vida, e sempre a gente tem que fazer uma decisão que define o destino. Aquele dia que você tomou aquela decisão que te trouxe até aqui. Aquele dia que você tomou aquela atitude que te trouxe até aqui. Sabe aquele dia que você olhou para tua esposa e falou, eu vou criar coragem, vou pedir ela em namoro. Imagina se você tivesse passado. E a vida é assim, né? Tem gente que ele fica, né, sentado num ônibus, olhando para o outro lado, quando talvez esteja passando do lado dele alguém que poderia mudar a história da vida dele. Mas DDD não é só uma decisão que define destino, como nós vamos fazer daqui a alguns dias. DDD era descagem direta à distância. Vai ligar para onde? Cidade tal. Qual é o DDD daquela cidade? É 19, é 15. Irmãos, eu não sei como é que a gente viveu tanto tempo, né, sem um celular. Eu não sei como é que a gente viveu tanto tempo sem o Waze. Antigamente, né, eu comecei as viagens no ano 2000 pelo estado. Eu viajo muito pelo estado de carro, né? Eu tenho um carro que aluguei faz 3 meses. O carro já está com quase 30 mil quilômetros rodados, só para você ter uma ideia, né? Essa semana rodamos muito. E agora a gente vai para tal igreja. Que igreja que é? O pastor fulano. Onde é que está? Que bairro que é? É o Parque São Bento. Já joga aqui, o Waze já vire para a direita, vire para a esquerda. E eu, como sou expert, eu contrario o Waze. Muitas vezes eu, né, falo para quem está dirigindo, não, pode ir por aqui que é mais perto. E geralmente eu quebro a cara. Geralmente não dá certo. Esses dias fomos atravessar São Paulo para ir para o Vale do Paraíba. Estava dizendo que a marginal do rio estava marginal do rio Tietê estava meio conturbada, o trânsito estava parado. Eu falei, não, pode cair no Rodoanel,
que vai dar certinho, o Rodanel vai desviar a gente aqui. Irmãos, eu gastei 1 hora a mais. E a raiva? Mas o Waze, né? Que bênção, que nos leva, que nos guia. A nova geração não vai ter o prazer de saber o que é uma página, uma lista amarela. As páginas amarelas. Antigamente, os jovens, chegava na casa da gente uma lista, chegava não, a gente comprava uma lista desse tamanho, desta grossura, que tinha todos os telefones da cidade, por ordem alfabética. Quero ver o telefone do pastor Jefferson, letra J, e você ia lá, aquela lista, quando chegava em casa, aquilo era a coisa mais chique do mundo, porque para comprar um telefone, você tinha que entrar num consórcio, tinha ações do telefone. Tempo que nós estamos vivendo hoje, né? A locadora, a gente ia lá para pegar uma fita, entrar numa fila, já pegava na sexta-feira que ficava no fim de semana. Aí se você não rebobinava, você pagava a multa. Quantas vezes a gente ficava rebobinando para não pagar multa? E hoje tudo isso acabou, né? Máquina fotográfica, hoje o celular está acabando com máquina fotográfica, a gente já tira foto, já faz. E agora tem uma tal de IA, né, irmãos? A IA, olha, deixa a gente mais jovem, mais magro, mais bonito, sem ruga. A IA é uma maravilha, né? Toma cuidado com o IA, tá? Porque nem tudo que você está recebendo é verdade, tá? Nem tudo. Às vezes alguém coloca você em determinado lugar. E por que eu estou falando isso? Estamos começando o mês. E tudo que nós fazemos, irmãos, tem que ser de excelência. Você é uma pessoa de excelência. Deus te criou com excelência. Deus te criou como você é. Pode ter aí os seus problemas, mas você é uma criação de excelência do nosso Deus. E Deus, quando nos dá, Ele dá o melhor. Imagina você, se Deus sempre nos desse o seu pior, quem seríamos nós? E o versículo que nós lemos fala sobre isso, sobre primícia, sobre excelência. Tudo quanto você vai fazer, faça de todo o seu coração. Coloque o coração naquilo que você está fazendo. Perguntaram para aquele atleta, né, o Búbica, que é o recordista de salto em altura com vara. Como é que você consegue bater recorde, pular 5, 6 metros, ou né, um recorde atrás do outro, aquele salto com vara, né? Ele vem correndo, ele coloca e ele salta, ele joga o corpo por cima. Ele falou: é muito simples, eu miro o obstáculo e eu jogo o meu coração por cima dele, porque eu sei que se o meu coração passar, o meu corpo vai passar também. Seja qual for o obstáculo que você está enfrentando, jogue o teu coração por cima dele, porque Deus já te deu a vitória, porque Deus já está te dando vitória. Posso ouvir um amém a isso, queridos? E aqui a palavra de Deus fala exatamente isso. Tudo quanto for fazer, faça de todo o seu coração. Eu vi a história de um construtor, um bom construtor, que trabalhou 30 anos fazendo casas em condomínio, em alto padrão, para um homem. E aquele homem, já na idade de aposentar, ele chegou para o seu patrão e disse: ó, estou me aposentando, 30 anos, eu ganho meu salário, vou cuidar da minha vida também, estou servindo você há tantos anos. E aquele patrão disse: não, tudo bem, você está no seu direito, você tem o tempo, você trabalhou para isso. Faz o seguinte, faça para mim uma última casa. Uma última casa. Eu sei que você já trabalhou para mim tantos anos, mas eu tenho um terreno aqui neste condomínio, melhor condomínio da cidade, terreno de quase 1000 metros quadrados, terreno muito caro, e eu quero que você faça, está aqui o projeto da casa, eu quero que você faça com a excelência que você trabalha, com tudo de bom que tem de melhor. Pode comprar o material que você precisar, faça essa casa, é o último trabalho, depois você se aposenta e continua a sua vida. Aquele homem ficou injuriado, depois de 30 anos, trabalhando, servindo, construindo. Agora ainda quer que eu faça a última, essa casa enorme. Eu que tenho tantos filhos, não preciso de uma casa dessa. Aquele construtor fez a casa, mas ele fez da pior maneira que ele podia. Comprou o pior material. Ele comprou um piso de segunda. Os fios não eram aquela marca famosa, boa, como nós compramos aqui na igreja. Tudo que tem na igreja é de excelência. Ele fez de qualquer jeito. E depois de alguns meses ele disse: ó, está concluída a casa, está aqui a chave, tá? É o melhor que eu pude fazer. E aquele seu patrão, aquele homem que, para quem ele serviu tantos anos, que pagou fielmente o seu salário, disse para ele: ó, na verdade eu não disse para você, mas esta casa é sua.
é o presente que eu vou te dar neste condomínio. Essa casa vale muito, eu sei, o melhor condomínio da cidade. Pelos anos de fidelidade que você teve comigo, eu estou dando para você essa casa. Vamos no cartório, eu vou registrar. Vocês adivinham, né? Vocês conseguem sentir o desapontamento daquele homem que poderia ter feito uma casa de alto padrão, mas ele faz algo meia boca. Hoje em dia tem a expressão, né? Meia boca. Algo que não glorifica nem o trabalho dele e nem a bondade do patrão que estava no intuito de dar aquela casa para ele. Por isso a Bíblia nos exorta, nos ensina em Colossenses. Paulo está falando, o apóstolo Paulo: e tudo quanto fizer, fazei de todo o seu coração. Não tem nada pior do que alguém que não faça de coração, quando você não coloca o coração. Vocês acabaram de ver um louvor aqui, irmãos, em que o coração de cada um que estava ministrando estava colocado em louvar a Deus. Não tem ninguém querendo aparecer mais que o outro, não tem uma voz querendo brilhar mais que a outra, um instrumento querendo. Isso é uma harmonia, isso é uma orquestra. E a vida é assim. Tudo que nós fizermos tem que ter o coração. Coloque o teu coração. Ama o Senhor de todo o teu coração. Busca o Senhor de todo o teu coração. Deus não é Deus da metade. Deus não é Deus de um quarto, um terço. Deus é Deus de todo o nosso coração. Deus está tocando em todo o nosso coração e mudando a nossa vida. Eu não posso entregar para Deus só uma parte da minha vida. Provérbios capítulo 3, versículo 9. A Bíblia fala sobre honrar ao Senhor. Olha o que diz a palavra, Provérbios 3, 9. Leia comigo: honra ao Senhor com os seus bens. Honra ao Senhor com teus bens e com as primícias de todos os teus rendimentos. E o versículo 10: e se encherão com fartura os teus celeiros, assim como transbordarão de vinho os teus lagares ou os teus reservatórios. Honra com a primícia. Hoje em dia nós estamos vivendo um tempo de desonra. O mundo hoje vive um tempo de desonra. Honrar alguém hoje é quase uma palavra proibida. Quando alguém honra, por exemplo, na igreja, quando alguém honra na família. O pai tem 7 filhos, chega um filho lá e honra: papai, lembrei de você, domingo que vem é dia dos pais, olha, trouxe um presente. Os 6 filhos que não deram nada, e o pai dá um abraço naquele filho que está recebendo um presente. O que eles falam do filho que está dando presente? É puxa saco. É o filhinho do papai. Aí todos os filhos poderiam ter honrado o pai. Assim é na vida. Quando a gente abençoa, por exemplo, um chefe, quando a gente abençoa alguém que está em autoridade superior a nós, na igreja, quando um líder é abençoado, alguém já pensa: tá, puxa saco do pastor aí. Puxa saco é a maneira do diabo apelidar a honra, mas a honra cabe em qualquer lugar. A palavra de Deus diz que o Senhor honra aqueles que o honram. Eu só honro a Deus, está errado. A Bíblia diz: como é que você honra a Deus que você não vê, se você não honra quem está do teu lado? Como é que você diz que ama a Deus que você não vê, se você não ama a pessoa que está do teu lado, que você está vendo? A honra, meus irmãos, ela não tem a ver com quem recebe. A honra tem a ver com quem dá. Quando eu honro pessoas, não é porque a pessoa simplesmente, eu vou honrá-la porque ela merece. A Bíblia fala de Davi e Saul. Saul foi um rei perverso. Ele perseguia o rei Davi, ele queria matar Davi, mas Davi honrava Saul. A honra não fala de quem está recebendo, a honra fala de quem está dando. Quando você está honrando alguém, você está sendo abençoado. Mas aquela pessoa, será que eu devo honrar? Meu pai não é de Jesus, não é cristão. A Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe. A Bíblia não diz honra teu pai se ele for cristão. Honra a pessoa se ela for boazinha. A Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias sobre a face da terra e tudo te vá bem. A honra faz parte da nossa vida. E esta mensagem sobre primícia, ela conecta o princípio bíblico das primícias com a vida atual. Em vez de focar apenas na oferta, no que eu vou dar, ela mostra que Deus merece o primeiro lugar em todas as áreas da nossa vida. Aleluia. Nós vivemos na cultura do depois eu vejo. E aí? Depois eu oro, depois eu leio a Bíblia, depois eu sirvo, depois eu vou trabalhar na igreja, depois eu vou para a casa de Deus.
Mas para o celular nunca faz falta. Nunca falta tempo para a gente assistir um filme, ver uma mensagem, rolar aqui um TikTok. Nunca falta tempo, não é depois. Para as redes sociais que hoje dominam o nosso tempo, a nossa mente, sempre tem um minuto. Mas para aquilo que realmente a palavra de Deus nos chama a atenção, muitas vezes a gente vai deixando para depois. E a pergunta que eu faço a você, para você responder a você é: quem está recebendo as primícias da nossa atenção? Hoje a maior disputa não é pelo nosso dinheiro, é pela nossa atenção. É aquilo que nos chama a atenção. O culto, se começa a demorar um pouquinho mais, o culto está demorado, pastor está muito longo. Se for muito rápido, está muito rápido, pastor não tem palavra. Se o pastor se veste bem, ele é orgulhoso. Se ele se veste mal, ele é relaxado. Se ele fala de oferta, ele pede muito dinheiro. Se ele não fala nada, é porque ele é rico. O mundo hoje, irmãos, está fazendo isso, mas a palavra de Mateus 6,33 continua sobre a nossa vida. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Qual é a prioridade da sua vida? Buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Está precisando de alguma coisa na tua vida? Está precisando acrescentar mais? A tua vida pessoal, financeira, emocional? Busca o reino de Deus. O problema é que a gente primeiro busca o reino dos outros. Primeiro eu vou ver aquele, primeiro eu vou ver aquela, primeiro eu vou falar para todo mundo, e por último eu vou buscar Deus. Quando a gente vai falar com Deus, todo mundo já está sabendo o problema, ninguém resolveu, e o problema que você tinha agora está maior ainda, porque agora tem os fofoqueiros de plantão que estão sabendo também. Mas primícia quer dizer: busca em primeiro lugar o reino de Deus. Está passando por uma luta? Compartilha com pessoas de Deus para orar pela tua vida. Mas o primeiro que deve saber do teu problema é o Senhor Deus. Dobra o teu joelho e ora e fala. Sabe, nas primeiras horas do dia, quando você acorda, qual é a primeira atitude? Será que tem mensagem? Ai, que oração. Ai, quanto está faltando. Não é assim? Já fica do lado. Isso quando alguém não manda uma mensagem de madrugada. Ai, mensagem de madrugada, quem será que lembrou de mim? Está vencendo mais um boleto para você pagar amanhã. Ai, Jesus, pelo menos alguém lembrou de mim. O banco. As primeiras horas do dia falam muito sobre isso. Daqui uns dias nós vamos ter uma campanha aqui de 40 dias de milagre. Quem precisa de milagre aí? Grandes milagres. Eu preciso de um grande milagre. Irmãos, o milagre grande exige um grande esforço. Você tem um milagre pequenininho, o esforço é pequeno. Mas você tem um milagre que precisa do teu esforço, então você tem que aumentar. Ou você diminui o milagre, ou você aumenta o seu esforço. Nós vamos ter 40 dias de milagres. Vamos entregar para vocês o manual, para a gente ler juntos todo dia, uma mensagem. E que esforço que nós vamos fazer? O nosso esforço é buscar ao Senhor. E eu creio que ao final dos 40 dias, você vai ter testemunhos de milagre para contar na presença do Senhor. Dá um glória a Deus aí. Muita gente que acorda e a primeira voz que ouve de manhã não é a voz de Deus, é a voz do Instagram. A primeira notícia, a primeira notificação. Mas Deus deseja ser a primeira voz a falar com você todo santo dia. Lá no jardim do Éden, todo dia Deus visitava Adão e Eva e conversava com ele. Deus continua querendo conversar com nós, irmãos. Antes de abrir o celular, abra a Bíblia. Antes da notícia, ouça a Deus. Deus não quer sobras. Eu li aqui que honra a Deus com as primícias do que você tem, da tua vida, das tuas rendas, do teu louvor, da tua adoração. Malaquias capítulo 1, versículo 8 em seguida, se você ler depois na tua casa, fala sobre o que o povo oferecia para Deus, o que não prestava para eles. A oferta não era em dinheiro, a oferta era levada em animais. Mas Deus dizia qual era o animal que ele queria. Um animal sem mancha, sem defeito, puro, de 1 ano, um cordeirinho limpo. E agora o povo começa a escolher o pior para levar para a casa de Deus. O cordeirinho defeituoso, pesteado, cordeirinho que ninguém queria, não tinha valor no mercado. Eu vou dar isso aqui para Deus. Deus não aprovou isso.
Deus escreve em Malaquias 1, capítulo 8 em diante: vocês estão falando que estão me honrando, mas vocês estão trazendo para mim a sobra, o resto. Sabe, às vezes a gente faz isso parecido com Deus. Damos o tempo que sobra, servimos quando sobra energia, oramos quando o problema aparece, mas Deus continua digno do melhor da nossa vida. Aleluia. Recebe, Senhor, o nosso melhor. Levante a mão para o Pai. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Olha aqui para mim, recebe essa palavra na tua vida. Não haverá sobras para Deus. Você vai dar o seu melhor, da tua família, da tua casa. Diga: eu darei o melhor da minha família, da minha casa. Diga em nome do Senhor Jesus, que a bênção do Senhor comece em mim e permaneça na minha família. Diga: Deus não receberá de mim as sobras, Ele receberá o meu melhor. Dá um glória a Deus bem forte aí. Excelência, irmãos, é adoração. Olha o que diz Eclesiastes capítulo 9, versículo de número 10. Eclesiastes 9, 10. Sendo assim, tudo quanto vier à mão para realizar, faze-o com o melhor das tuas forças. Faça com o melhor das tuas forças. Porquanto para o Seol, para a sepultura, para onde você vai, para onde nós vamos, continua, não há atividade, não há trabalho, não há reflexão, não há planos, não há conhecimento, não há saber, não há nada. Um dia nós vamos descansar no Senhor, nossa jornada vai terminar, mas até lá, tudo, diz a palavra, tudo que vier às tuas mãos para fazer, faça com excelência, porque excelência também é adoração. Você é alguém que é uma cuidadora, cuida com excelência. Você é alguém que faz comida, um restaurante industrial na tua casa, faça com excelência. Faça com excelência. Eu estou trabalhando numa empresa, faça o teu melhor. A Bíblia diz: conhece uma pessoa que faz com excelência, ele vai servir a reis e homens poderosos. As pessoas, irmãos, que são escolhidas para servir, são as pessoas que conseguem fazer com excelência, como diz a palavra. Tudo quanto você fizer, faça de todo o coração, como se estivesse fazendo para o Senhor. Assim também são as primícias. Primícia significa com excelência. Quem canta, prepara. Antigamente a gente ia na igreja, irmãos, ninguém sabia cantar. Aí o irmão cantava o hino errado. Antigamente a gente pedia hino, não é, pastora Regina? Que hino que os irmãos querem? Não tinha um louvor lindo como esse. Que hino que os irmãos querem que cante? Eu tenho uma coroa lá no céu. Aí o músico: esse eu não sei tocar, pede outro. Caminhão do vô. Caminhando vou pra cá. Aí o outro fala: essa aí a bateria não sabe tocar. Até achar alguém que sabia cantar. Não era nada com excelência. E aí a pessoa errava. Irmãos, eu vou cantar um hino, eu não ensaiei, mas é para Jesus mesmo, né, irmãos? Então nós vamos cantar. Ou seja, vamos fazer de qualquer jeito. Graças a Deus essa mentalidade mudou. Hoje a igreja tem excelência em servir a Deus. Hoje tem um louvor de excelência, tem uma palavra de excelência. Hoje tem um ambiente de excelência. Sabe por quê, irmãos? Porque o nosso Deus é um Deus de excelência. Aleluia. Eu achei que você dá um glória a Deus mais forte. O nosso Deus é um Deus de excelência. Dá um glória a Deus de excelência. Até quando a gente recebe autoridades, né? O nome de uma autoridade é excelência, né? Vossa Excelência. Vossa Excelência, está discutindo às vezes lá na Câmara, Vossa Excelência, e começa a exaltar o ânimo. Vossa Excelência é um burro. Até para chamar de burro, chama de excelência. Porque a regra diz que eu tenho que chamar de excelência aquele burro. Aquela anta. Vossa Excelência é uma anta. Quebra de decoro. Mas tem que chamar de excelência. Agora nós estamos aqui diante da excelência, da magnitude, da grandeza daquele que criou todas as coisas, que é o Deus Todo-Poderoso.
Quando você levanta a mão, você está adorando em excelência. Quando você está abrindo a tua boca, você está abrindo a boca em excelência. Não é passear na igreja, não é ficar aqui para ver defeito, não é aqui para ficar olhando porque não tem nada que fazer, não é aqui ficar emburrado porque queria estar em outro lugar. Você está na casa de Deus, você está no lugar de excelência. Você está no lugar de excelência. Aleluia. Você prepara, se arruma uma boa roupa, um salão, para ir num baile, para ir num clube, e às vezes na igreja, vem emburrado, solta o burro. Minha mãe, quando a gente estava meio carinha fechada, a mãe, solta o burro, que nós estamos indo para a igreja, você vai cantar. Diga para o teu irmão, é com excelência. Quem canta, prepare-se para cantar. Quem prega, prepara para pregar. Quem estuda a palavra, quem serve, sirva com alegria. A gente escolhe, tem igreja, a gente chega, né, tá a pessoa lá na placa com a recepção, seja bem-vindo em nome de Jesus, e a pessoa está emburrada. Ô irmão, paz por quê? Eu sempre falo para a nossa recepção, que é maravilhosa, são lindas recepcionistas, os nossos recepcionistas estão sorrindo. Sabe por quê, irmãos? Não é que eles não têm problema, não é que eles não têm dificuldade, não é que eles não passam por lutas, é que eles estão servindo com excelência. A luta deles ficou da porta para fora, a dificuldade ficou da porta para fora. Quando eu estou na casa do Senhor, eu me lembro que Ele é Senhor da minha vida, e eu faço com excelência, porque o Deus que eu sirvo é um Deus de excelência. Olha para quem está ao teu lado e diz, nada de ficar emburrado, faça com excelência. Oh, aleluia. Pastor emburrado, às vezes tem pastor que está emburrado, desce o chicote na igreja, hoje eu vou bater com chicote. E tem gente que não gosta, aleluia, bate mais papai. Vocês já viram isso? Até para bater tem que ser com excelência, tem que ser na unção do Espírito Santo. A correção na unção do Espírito, ela cura. A correção, quando é na força do homem, ela afasta a pessoa. Por isso, irmãos, nós estamos em um tempo de primícias, e nós trabalhamos aqui como representante do Senhor. O melhor testemunho de um cristão, às vezes não é o discurso bonito, é a qualidade da sua vida com Deus que Ele tem para quem não é crente. Jesus disse a uma mulher no poço de Jacó, os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Aqui a gente adora em espírito. Levanta a mão, glorifica, canta, ora, busca o Senhor, louva. Mas amanhã cedo no teu trabalho você vai adorar em verdade. A tua palavra, o teu proceder, a maneira como você trata as pessoas. Às vezes tem gente que tem um cargo a mais, ele já humilha as pessoas. Isso não serve para nós, irmãos. Não serve, não humilha quem está te servindo. Às vezes a gente está num restaurante, alguém está lá trabalhando e serve a gente e erra o pedido. Eu já vi pessoas tão grossas. Aquele garçom está servindo desde 8 horas da manhã, já é 10 horas da noite, deixou gente em casa doente, está com um problema na família, mas ele está ali servindo, e às vezes erra. E tem gente, né? Tem crente que se acha no direito. Não, o seu testemunho muitas vezes não é o discurso que você faz, é a maneira como você vive, que o mundo está olhando. Está entendendo isso, queridos? Sabe, o problema nunca foi a quantidade, foi a prioridade. Deus é prioridade na tua vida? Deus é prioridade. Quando Deus é prioridade, irmãos, a gente faz o tempo. Quando Deus é prioridade. Hoje a tecnologia aumentou tanto, até carro, antigamente a gente não tinha carro, tinha que vir de ônibus, pegava no terminal, fazia uma baldeação, vinha a pé. Hoje, quando a gente sai, tem um monte de Uber esperando aí. Eu estou até projetando um espaço para o Uber já, porque eles ficam esperando ser chamado, né? Porque sabe que aqui tem um povo abençoado, né? Que vai para casa de Uber, mas só vou aceitar Uber X, só aquele top, né? Porque filho de Deus tem que ser com excelência, aleluia. Sabe, Deus continua perguntando: eu sou o primeiro na tua vida? Eu sou a primeira opção? Eu disse a vocês, né? Um dia eu recebi um convite para assistir a queima de fogos em Copacabana.
É uma coisa linda, eu acho muito bonito. É a maior queima, uma das maiores queimas de fogos de virada do ano do mundo. As pessoas montam um palco na areia, milhões de pessoas ficam lá. Copacabana Palace, um hotel de luxo, e os navios param no mar, e as pessoas ficam ali brindando o ano novo, e os fogos queimando na Baía de Guanabara. Que coisa bonita, a gente vê pela televisão. E algum tempo atrás alguém me convidou e disse: ó, tem um passaporte all inclusive para você. Você vai estar no melhor navio, no melhor ponto da Baía de Guanabara, assistindo a virada do ano, num navio, num iate, né? Muitos famosos, uma coisa muito bonita, é algo inesquecível, na virada do ano. O que você faria? Ah, pode levar a família, pode levar também a esposa, os filhos. O que você faria? Hein? Copa do Mundo agora, né? Se a gente quiser, a gente arruma ingresso até para assistir Copa do Mundo. O que você faria? Aquela pessoa que me ofereceu, gentilmente eu agradeci e disse: olha, eu não posso, eu tenho um compromisso maior do que esse. Eu tenho um lugar melhor do que esse para passar o ano. Eu tenho um lugar que vai me valer para o ano todo, não só pela virada. É mesmo? Onde você vai? Você vai para Dubai? Você vai passar o ano em Dubai, em Nova York? Você vai ver aquela bola lá na Times Square? Você vai para a Austrália? Ele falou: não, eu vou para a minha igreja. Eu vou dobrar o meu joelho e vou passar o ano de joelho na presença do meu Deus, porque Ele é a minha prioridade. Qual é a tua prioridade? Quais são as ofertas que o mundo pode oferecer? Deus continua, irmãos, perguntando: eu sou o primeiro. Aí você vê Deus honrando pessoas, falando: por que Deus está dando para ele, não está abençoando o outro? Porque Deus honra aqueles que o honram. É Bíblia, a Bíblia fala isso. O Senhor diz: eu honrarei aqueles que me honram. Por isso hoje, no culto de primícia, primeiro domingo, nós estamos aqui na presença do Senhor. E eu quero, desafiar você a ter primícias, a ter prioridades. Os primeiros minutos do dia são muito importantes. Você sabe que a primeira música que você ouve no dia, você fica com ela na cabeça o dia inteiro. A primeira música, você colocar no Spotify, né? Vai tomar um banho, já coloca uma música lá. Esta música você vai ficar com ela na tua cabeça o dia todo. Ela vai e volta. Então que seja um louvor a Deus, que seja um hino de gratidão a Deus, que seja a primícia do seu dia, glorificando o nome do Senhor. Quem está entendendo isso aí? Não coloca uma música lá que não glorifica a Deus, e você vai ficar o dia inteiro: ai pastor, ora por mim, porque o diabo está soprando uma música na minha cabeça, não consigo dormir, lá em casa ninguém está dormindo, pastor. Mas como é que estamos nós? Os primeiros minutos, a primeira decisão, a primeira gratidão. Vai sentar numa mesa no início do dia: gente, vamos fazer uma oração. Ou se estiver sozinho, vamos orar, vamos agradecer a Deus. A primeira conversa, você verá como Deus muda o restante do dia, quando Ele ocupa o primeiro lugar. Sabe, o nosso celular não revela mais sobre nossas prioridades do que as nossas palavras. Aquilo que você recebe, ou recebe a sua primeira atenção, normalmente vai governar a sua vida. Deus não quer ser mais um compromisso da sua agenda. Ele quer ser o centro do seu dia. Ele quer ser o centro da sua agenda. Não ofereça a Deus o tempo que sobrou, entregue a Ele o melhor do seu dia, aleluia. As primícias deste século não são apenas financeiras, oferta de primícia, não, são atenção, é o tempo e o nosso coração na presença do Senhor Jesus, amém?